Mas eu começo falando da grande vitória do Vasco. Não faltou gol, teve emoção até demais em São Januário. Alegria nascida e criada em São Januário. É muita felicidade poder dar orgulho para essa torcida. GB e Rayan, puro DNA vascaíno. A gente vem crescendo junto desde criança aqui na base do Vasco. Agora eles têm no currículo um jogo que até para quem é mais experiente foi... Difícil de escrever. Com muita turbulência, não é? Esse foi o clima quando o jogo terminou. Euforia, alívio, misturados. Numa tarde em que o Vasco testou o coração de cerca de 20 mil torcedores aqui em São Januário. Quando o clima ajuda a Casa Vascaína a justificar o apelido de Caldeirão, até os coletes mudam de função para amenizar o calor. Os 31 graus do Rio devem ser ainda mais incômodos para um europeu, como o português Nuno Moreira. O torcedor aniversariante pediu um presente ao Nuno e ganhou outro, que pôde dividir com todos os vascaínos. Paulo Henrique vai pintar o cruzamento de cabeça, Nuno! O 8º gol dele pelo Vasco. Mas o que viu depois disso incomodou mais o Fernando Diniz do que o Sol. Muito ruim mesmo. A gente não foi bem nem no ataque, nem na defesa, nada. Oscilação que vem sendo marca do time, assim como as falhas na defesa, elas custam caro. E depois do gol de um português, um espanhol estragou o clima em São Januário. Aitor Cantalapiedra. Nome difícil de pronunciar, Cantalapiedra. Mais complicado ainda de marcar. Aí o espanhol depois foi para uma resenha com outros companheiros. E o Coutinho, espertinho, tentou bisbilhotar, mas não descobriu os planos dele para a cobrança de falta. E nem a defesa do Vasco conseguiu impedir a virada do Lucas Alter. Aí, São Januário ferveu. Em mais uma tarde de verrete pouco inspirado, dessa vez Diniz resolveu tirar o capitão mais cedo, já no intervalo. Eu achei que o time ia melhorar com a entrada do Andrés Gomes, que é um jogador que está meio que pedindo passagem. Andrés Gomes pediu a bola para o Paulo Henrique antes de dar ao Rayan a oportunidade de acalmar a torcida. Rayan! Tá aí o gol do empate! Com a assistência do Gomes que entrou para esse segundo tempo. Os crias da colina começavam a tomar conta do jogo. Aí o Cáceres tocou com a mão na bola e o árbitro deu pênalti. Pênalti pro Vasco! Mão do Cáceres na bola, reveja o lance. Veio um diálogo entre o Rayan e o Coutinho sobre quem deveria bater. Eu estava muito confiante, ele também estava, mas ele passou essa responsabilidade para mim. Rayan justificou a confiança do Coutinho e do Diniz cada vez mais decisivo. Marcou 11 dos 16 gols que tem na temporada depois que o técnico assumiu. Mas nesse jogo que parecia um trem fantasma, era um susto atrás do outro. Quando o Léo Jardim ficou no chão depois de uma saída querendo falta, o Cáceres deu à torcida a sensação de que o Vasco mais uma vez deixaria uma vitória escapar em casa. Léo Jardim saiu para fazer a defesa. Eric cruzou e de cabeça Cáceres deixando tudo igual em São Januário. GB entrou a tempo de mudar isso. Foi o professor Diniz me falou ali que ia entrar, ia fazer o gol, ia dar a vitória pro Vasco. E foi essa qualidade que o GB mostrou para, enfim, decidir um jogo no profissional. 11 anos depois de chegar ao Vasco. GB entrou nessa reta final. Poucos minutos em campo, o suficiente para colocar a bola no fundo da rede. Lutar até o final, a minha posição é centroavante, então tem que fazer o gol. Se tem um jogo que pode resumir a relação dos vascaínos com o time, é esse. Cheia de altos e baixos, mas quando termina tudo bem, a galera fica como? Boa, suave, paz de Deus. É isso aí, alegria. E terminou tudo bem. Vasco está em 11º na tabela, deu uma boa respirada. Vascaíno está feliz e o Paulo Henrique mais ainda. Ele foi convocado para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão. Olha que legal, no mês passado ele estava lá no Maracanã como torcedor com a esposa lá torcendo para o Brasil. Agora vai se juntar aos caras em Seul. Muito legal. Já. E
Vitória Vascão, Lucas Pedrosa tá com as canjicas de fora, que ele tá feliz, segundou, né? Vamos ter uma semana de data FIFA, mas hoje é muita fofocaiada aqui nesse programa, hein? Eu tava até com medo, Fernanda. De quê? Ficar 10 dias com gosto amargo do empate na boca. Eu sei, eu tô assim. Só que o meu é pior. Então vamos falar de Vasco agora, hein, ô Pedrosa? Cara, ficou bonita essa imagem, cara. Olha lá, ó. Gostei. Gostou, Gostei. ô Pedrosa, do Vasco ontem? Se estressou um pouquinho, hein? Fiquei mais nervoso do que estressado. Entendi. Assim. Cara, assim, primeiramente o Vasco da Gama fez aos 6 minutos o gol com o Nuno Moreira, uma belíssima assistência do Paulo Henrique. Destacar também mais uma vez a movimentação sem a bola do Verratti, que foi assim contra o Cruzeiro que o Ryan faz o gol, onde os dois zagueiros do Cruzeiro vão atrás do Verratti e os dois zagueiros do Vitória foram atrás do Verratti também, o que deixa o Nuno Moreira com condições de invadir essa área e fazer o primeiro gol. Mas parece que o gol fez mal ao Vasco. Parece que depois do gol o Vasco parou de jogar. Teve até uma oportunidade com o Ryan e mais uma jogada do Paulo Henrique, mas o Vitória cresceu na partida, o Vitória ganhou o campo, o Vasco baixou as linhas, perdeu a intensidade e a virada veio com todo o mérito da equipe do Vitória. Primeiramente num lance ali em que o Vasco não conseguiu fazer a pressão no pós-perda da bola, e aí vem o lançamento e pra mim, o canto à pedra que bate essa bola cruzada, pra mim aquela bola era defensável. Fez uma boa partida, Boa né? partida. O Léo Jardim não vive uma grande fase com a camisa do Vasco, o Léo Jardim não vive uma boa fase com a camisa do Vasco. Pra mim, o gol do Vitória, o primeiro lance, é defensável. Apesar de ser um ótimo goleiro que já salvou o Vasco diversas vezes, essa bola pra mim ele tinha que ter pegado, até pelo alto salário que ele ganha, pelo grande jogador que ele é, por tudo que a gente espera dele, eu acho que ele não vive uma grande fase com a camisa do Vasco. Dito isso, o Vitória consegue empatar depois numa bola aérea, mais um mole do Hugo Moura no sistema defensivo, e aí logo depois vai pro segundo tempo. A grande diferença é que no primeiro tempo, o Vasco, depois que toma a virada, não consegue mais jogar. Cria pouquíssimas oportunidades. E aí a gente bate numa tecla que a gente vem falando aqui no SBT já tem um tempo. O Verratti sai do jogo, coloca o Andrés Gomes na ponta direita, o Lucas Piton na lateral esquerda, coloca o Ryan de centroavante e um passe do Paulo Henrique para o Andrés Gomes faz com que o Andrés Gomes, o colombiano, deixe o Ryan na cara do gol. Ele, inclusive, tem 3 assistências já com a camisa do Vasco, o que mostra a importância dos reforços, não só defensivos, mas também você ter peças lá na frente. O Vasco melhora, sim, o Verratti em campo. É um jogador que, de fato, está vivendo uma má fase. É um time muito mais articulador e que consegue a virada num outro jogador que, para mim, foi muito importante, o Robert Renan. Jogou demais ontem, uma partida absurda desse zagueiro, e ele participa do lance do pênalti, mas foi uma coisa pequena em relação ao grande jogo que ele fez na partida de ontem. Pênalti, Ryan, mais uma vez, para mim, o melhor sub-20 do Brasil. Se for colocar a seleção do campeonato, o Ryan tá na conversa da seleção do campeonato, ele tem que estar na conversa, fez 2 gols pela primeira vez, chegou a 14 gols na temporada, é um moleque muito especial, jogando demais, e tudo isso também tem muito mérito do Diniz. Só que aí vem os lances, digamos assim, polêmicos da partida. Que foi o que aconteceu em todo o jogo nesse final de semana, né? Exato. A falta pro Vitória, o empurrão do Lucas Jalter, que já tinha amarelo, e toma o segundo amarelo. No meu entendimento de futebol, Fernanda, ele não deveria ser expulso. Aquilo ali, pra mim, é coisa de jogo. O Lucas Jalter reclama, bota dedo na cara do juiz e tudo isso ele faz. Mas se o Vasco toma um cara expulso daquela forma, eu estaria aqui revoltado. Então, pra mim, ontem, depois de ter sido prejudicado diversas vezes no campeonato, o Vasco acabou beneficiado. Só que a gente pode discutir um outro lance, que é o lance do Léo Jardim. Sim. Novamente, no meu entendimento de futebol, isso não é nada, tá? Isso não deveria ser marcado falta e pra mim o gol é legal mesmo. Agora, qual é o critério do campeonato? É esse no que tá na critério tela do campeonato, meu camarada, essa falta é dada todo jogo. Todo jogo o goleiro sai da área, alguém encosta nele, falta marcada, acabou o ataque. E muitas vezes é perigo de gol. O camisa 4 do Vitória, eu esqueci o nome do camisa 4, ele atrapalha o Léo Jardim. Ele de fato faz aquilo ali. Só que, repito, no meu entendimento, não é falta. Ele saiu mal do gol. E é mais um motivo para eu falar aqui sobre o Léo Jardim, que é um grande goleiro, mas também tá mal. O ponto é, essa falta já foi dada diversas vezes no campeonato. Mas não foram poucas, não. Muitas vezes. E mais uma vez a arbitragem mostra a falta de critério. O Vasco toma um empate nessa falha do Léo Jardim. E aí o Diniz começa a colocar atacante. Bota o Matheus França, bota o David, já tinha colocado o Lucas Piton, coloca o Coutinho para jogar praticamente de volante. Camisa 5, Camisa né? 5 praticamente, e libera o Robert Renan. O Vasco estava atacando praticamente com todos os jogadores. E foi premiado justamente com a entrada do GB, um garoto que quase foi vendido ao Fenerbahçe, só não foi vendido porque lá ele foi reprovado nos exames médicos. O Vasco retorna com ele, prepara o GB, o Diniz dá confiança para ele e ontem ele entra para fazer o gol. Mais um garoto forjado no Vasco da Gama, que até pouco tempo estava nas arquibancadas
arquibancadas torcendo pelo Vasco e dessa vez ele tá lá dentro fazendo um gol. Então isso mostra como a base do Vasco é forte e o Vasco, se eu já tinha falado que não tem que olhar lá para baixo, abre 8 pontos do Z4 e fica muito mais próximo da parte de cima do que da parte de baixo. Então o campeonato do Vasco é esse, ficar entre os 10 e se preparar para a Copa do Brasil em dezembro. E o técnico Fernando Diniz saiu em defesa do goleiro Léo Jardim depois das falhas e as vaias da torcida. Cadê? Muito bom pro Léo Jardim aprender que quando a gente falha, a torcida tem todo o direito de reclamar. O Roberto Dinamite já foi vaiado, o Giovani, Pedrinho, Felipe, o Léo Jardim foi vaiado hoje. Então acho que ele tem que agradecer um pouco ele que estreou tomando vaia e o time vencendo. Todo goleiro que é muito bom, todos eles, o Dida, o Tafarel, o Marcos, o Rogério Ceni, goleiro bom, sempre em algum momento vai falhar. E na maioria deles, quando eles são muito bons, quando eles falham, geralmente não é falha que gera derrota. Então, acho que ele falhou hoje, a gente conseguiu fazer os 4 gols. E ele tem um crédito imenso, e eu sei que a torcida sabe reconhecer. As vaias, elas são sempre, tem que ser sempre bem entendidas, mas o Léo Jardim, ele tem um crédito com a torcida do Vasco muito grande. E tem mesmo, hein, Vene Casagrande? Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa. Eu concordo com o Fernando Diniz. Acho sim que ele falhou, mas assim, todo jogador vai falhar em algum momento. A sorte do Vasco é que ele falhou justamente num jogo que o Vasco conseguiu a vitória. E assim, não adianta vaiar o jogador, já falei sobre isso aqui, eu sou totalmente contra a vaia durante a partida, acho que não vai ajudar em nada, muito pelo contrário, vai atrapalhar, mas não sou sommelier de torcedor, o torcedor pagou o ingresso, faz o que bem entender. Mas concordo com todos vocês, ele falhou, acho que um goleiro do nível dele não pode tomar um gol como esse. E se a gente está dizendo que ele falhou, é porque justamente a gente espera muito mais dele. É pela qualidade que ele já apresentou em outros momentos com a camisa do Vasco. Mas para mim nenhum absurdo, falhou, tem que sair do time, não, nada disso. Pelo contrário, é um jogador que tem muito crédito, com certeza vai voltar a fazer boas atuações, vai salvar o Vasco novamente em alguma outra partida e vai voltar a ser elogiado, como já foi em outros momentos. Mas, ao invés de falar do jogador que falhou, eu quero falar de um outro jogador que hoje é jogador de seleção brasileira, que é o Paulo Henrique. Está jogando muita bola e foi convocado para a seleção brasileira com muito mérito. Vamos mostrar embora a arte tenha aí sido que ele chamado, foi convocado? embora Tem tenha aí, sido né? chamado após a lesão de um jogador, Tá que aqui no na caso tela. Wesley, lamentavelmente, mas pelo menos ele foi convocado. Não é jogador de Copa do Mundo, tudo bem, ele vai ter história para contar para os filhos dele, para os netos dele, que um dia ele foi convocado para a seleção brasileira e de uma maneira extremamente justa. É um jogador que vem jogando muita bola, inclusive jogou muita bola contra o Vitória. Jogador importantíssimo ao Vasco da Gama, então quero elogiar a partida do Paulo Henrique. E sobre o Léo Jardim, só para encerrar esse assunto, é passado, eu acho que ele falhou naquele momento ali, vida que segue, em algum momento ele vai voltar a jogar bem. E o Paulo Henrique, parabéns a ele pela convocação, porque de fato estava merecendo ser chamado pelo técnico Ancelotti, independentemente se vai estar na Copa ou não, mas hoje é meritocracia. Se hoje na posição a gente está falando que ele é um dos melhores de futebol brasileiro, por que não convocá-lo? E ele está lá atualmente. É isso aí, família vascaína, uma ótima segunda para toda a torcida vascaína, para toda a família vascaína. Que vitória foi essa em cima da equipe do Vitória? O Vasco mostrou o que é ser gigante no Caldeirão. Essa que é a verdade. São Januário novamente voltou a ser a casa do Gigante da Colina. E com uma atuação gigantesca desse cara que vocês estão vendo aí na tela, que assim, merecidamente foi para a seleção brasileira. Foi convocado pelo Carlos Ancelotti. O PH, Paulo Henrique, tá jogando muita bola. Então assim, parabéns. O Vasco tá uma máquina, tá jogando muita bola. O Fernando Diniz tá sabendo extrair o melhor de cada atleta. Ryan vivendo o seu melhor momento com a camisa do Vasco. Botou o menino, conseguiu a virada. Então assim, o Coutinho, ele conseguiu recuperar o futebol do Coutinho. Jogadores que estavam em baixa, Fernando Diniz está conseguindo, né, dar uma cara novamente. Então assim, eu tenho certeza que o Diniz vai melhorar essa equipe cada vez mais. E na próxima temporada o Vasco entra na temporada para brigar por títulos. Essa que é a verdade. Vai ser um time muito mais competitivo. Pedrinho tá indo atrás de aporte para trazer jogadores decisivos. É por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal, porque aqui é só conteúdo de qualidade. Estou muito feliz com essa grande vitória, grande virada do Vasco, e que continue assim. Vocês concordam? O que vocês acham sobre essa grande convocação, né, do PH para a seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, o sentimento não pode parar.
Fiquem com Deus.